Hoje nós vamos ministrar a segunda e última parte sobre as 7 trombetas. Domingo passado ministramos sobre as primeiras 4 trombetas. E hoje vamos ministrar as 3 últimas trombetas. Assim diz o Senhor, Apocalipse capítulo 8. Obrigado pelo som, melhorou grandemente aqui. Do 1 ao 8 diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-los com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E na mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. Olha o efeito disso. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Senhor, abençoa a sua palavra. Abençoa esse local. A Bíblia chama casa de oração, casa de louvor. E acima de tudo, abençoa o teu povo, que saiu do conforto do seu lar. E alguns trouxeram parentes, amigos, visitantes, e vieram neste local. E nós podemos sentir, sem sombra de dúvida, a tua presença nos louvores, que nos contagia, nos alegra, nos enche, nos cura, nos liberta. Se for só aqui o culto tivesse encerrado, nós já para casa iríamos com a nossa bênção, com a nossa vitória. Mas os louvores nós damos para o Senhor, e agora a tua palavra o Senhor vai dar para nós. E o Senhor tem dado o melhor para nós. Tenha liberdade, Senhor. Uma coisa é uma autoridade estar no ambiente, outra coisa é ela poder se expressar e comandar o ambiente. Senhor, tu és a maior autoridade nesse ambiente. Se expressa, pode agir como tu queres, no nome de Jesus. 7 trombetas, ministramos sobre as 4 primeiras semana passada. Hoje de manhã cedo eu ministrei a mesma palavra do domingo passado, porque de manhã cedo é um outro povo, é um outro rebanho. E agora eu quero completar, e depois Deus vai preparar um tempo para mim estar ministrando essa segunda parte do domingo de manhã cedo. Mas vamos remir o tempo. Chama a tua atenção. Quero fazer uma introdução diferente. Eu aprendi, quando a gente faz uma faculdade teológica, que fora o Espírito Santo, a introdução na mensagem é que cativa o povo. Por isso, na mensagem passada, a introdução foi que até 1500 os homens achavam que a Terra era quadrada, e depois de 1500 que a humanidade descobriu que a Terra era redonda. Mas a Bíblia já, 2700 anos atrás, já avisava a humanidade que a Terra era redonda. Por que eu estou falando isso? Eu te chamo a atenção. Rapidamente, eu quero comparar rapidamente a Bíblia com a engenharia biológica. Ou seja, eu quero comparar rapidamente o que a Bíblia diz, o que a ciência diz. Gênesis capítulo 1, versículo 2, eu não vou ler, vai aparecer no telão, mas para mim remir o tempo, que eu quero enfatizar sobre as 3 últimas trombetas. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia. Assim diz a Bíblia, amém? A biologia diz assim: no começo da terra era um conglomerado de gases tóxicos, unidos por um centro de gravidade, vazia de vida e sem forma. Diz a ciência. Ou seja, a ciência está comprovando o que a Bíblia diz. Ou seja, a Bíblia tem razão. Gênesis capítulo 2, versículo 6. A Bíblia diz que: mas uma neblina, ou seja, água que saía do solo em forma de vapor. Não chovia até então. Até Noé não chovia na terra. E a neblina que vinha na terra saía, e a neblina que tinha sobre a superfície da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 6 diz que a neblina saía do solo em forma de vapor. Diz o texto: subia da terra e regava toda a superfície do solo. Gênesis capítulo 2, versículo 6 diz isso.
Vamos ver o que a biologia diz, paralelo a isso. A biologia diz: de tudo o que um vulcão gospe, 10% é água e vapor. Ou seja, na formatação da terra, nas erupções vulcânicas da terra, que ocorreram lá na formação da terra, era regado à superfície, diz a ciência. Ou seja, a Bíblia já falava disso há muito tempo atrás. Mais um texto, Gênesis capítulo 1, versículo 11, diz a Bíblia: e disse Deus, produza a terra relva, ervas e deem semente. Ora, isso ocorreu antes dos seres vivos. Olha a perfeição da engenharia, da construção de Deus. Deus faz primeiro a erva verde, para depois fazer os animais, seja nos oceanos, ou seja na terra, para posteriormente, por último, fazer o homem. O que tem isso a ver, pastor? A biologia diz: quem faz fotossíntese são as ervas do campo, ou seja, quem produz oxigênio na terra, são as ervas do campo, que sustentam todas as formas de vida que respiram na terra, todos os seres vivos, diz a ciência. Ou seja, a Bíblia já falava disso antes da biologia descobrir isso. E por último, Gênesis capítulo 2, eu te chamo a atenção porque isso é maravilhoso. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz a Bíblia: criou Deus o homem do pó da terra, ou seja, criou Deus do barro. Vamos ver o que a biologia diz. E o que eu estou falando, você pode entrar no nosso amigo Google e digita lá, e você vai conferir isso que eu estou falando. A biologia diz que carbono, que faz parte da composição do homem, hidrogênio, que faz parte da composição do homem, o nitrogênio, que faz parte da composição do homem, o oxigênio, que faz parte da composição do homem, formaram a primeira molécula orgânica, ou seja, dentro da linguagem científica, um antro nucleico de hidrogéus de argila de barro. Eu vou traduzir isso para você entender. Descobriu-se que alguns tipos de argila, acredite, alguns tipos de barro facilitam a formação de moléculas orgânicas que tornam possível a vida no planeta Terra. Eles chamam esse barro de sopa primordial. A biologia chama esse barro de sopa primordial. Isso me emociona, porque toda vez que a ciência tenta desconstruir Deus, toda vez que a ciência tenta matar Deus, toda vez que a ciência tenta falar que Deus não existe, a ciência acaba se dobrando para a existência de Deus. Ou seja, esse barro, essa sopa primordial, elas contêm biomoléculas, diz a ciência. Vou traduzir isso. A ciência diz que é possível hoje, o homem pode ter vindo do barro, diz a ciência, mas a Bíblia já disse isso há muito tempo atrás. Ouça, igreja, me dê o seu coração para andarmos juntos. Ouça, igreja, se a Bíblia está certa no começo, e ela está certa no começo, porque a biologia comprova o que a Bíblia diz. A biologia comprova o que a Bíblia diz. A engenharia biológica comprova o que a Bíblia diz, somente usando uma outra linguagem mais técnica, mais erudita, mais de cientista. Mas a biologia comprova a Gênesis de Apocalipse. Ou seja, a Bíblia, ela tem razão, a Bíblia é verdadeira no começo, mas a Bíblia, ela também é verdadeira e ela tem razão no meio. Por que no meio? Porque a nossa fé tem história. Os países existiram ou existem? As cidades existiram ou existem? Os povos da Bíblia existiram ou existem? Do que a gente está falando, pastor? Israel existe, a Grécia existe, o Egito existe. Existe na Bíblia, existe até hoje. Pastor, mas a Babilônia não existe. Não existe, mas existiu. Existe comprovação que a Babilônia existiu. Ou seja, a nossa fé tem história. Jesus Cristo existiu. A história de Jesus Cristo, o seu legado na terra existiu. A história dos pais da igreja existiu. Ou seja, a Bíblia tem razão no começo, a Bíblia tem razão no meio. E agora nós estamos vendo em Apocalipse, a partir do domingo passado e hoje, que a Bíblia também tem razão no final. Querido, isso, quando eu li isso, Deus falou isso comigo, anotei isso, meu coração apalpou, e não me contive, eu dei glória a Deus, eu misturei com alegria no meu escritório, na minha casa, porque eu me alegro com isso, porque é a palavra de Deus. Meu Deus do céu, imagina no fim,
Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, e Ele está nesta casa. Você pode aplaudi-lo, você pode adorá-lo, você pode glorificá-lo, você pode exaltá-lo nesta noite. Cristo vive. A Bíblia tem razão no começo, a Bíblia tem razão no meio, e a Bíblia tem razão no final. Meu Deus, meu Deus, vamos andar junto. Quero ir agora ministrar para o final. Apocalipse capítulo 9, versículo do 1 ao 5. Ou melhor, versículo do 1 ao 12, a quinta trombeta. Na leitura da introdução desse texto, nós lemos que houve uma reunião nos céus. E nós já sabemos que essa reunião já aconteceu. Olhe para o altar, essa reunião nos céus já aconteceu, porque tudo o que está acontecendo na terra já aconteceu. Diz o livro de Isaías que tudo já aconteceu, e aí Deus rebobina a história do homem, dá o start, dá o começo em Gênesis, a criação. Mas a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já tinha se oferecido para resgatar a humanidade. Antes da fundação do mundo, tudo isso já aconteceu. Para Deus não é novidade. Você acha que para Deus é novidade os teus sentimentos? Você acha que você pega Deus de surpresa? Quando você pecou, quando você caiu, quando você errou, quando você acertou, quando você rompeu os seus limites, você acha que você surpreendeu Deus? Quando você orou um pouquinho mais, você acha que você surpreendeu Deus? Quando você jejuou, quando você acordou de madrugada, quando você fez uma campanha no monte, você acha que você surpreendeu Deus? Quando teu ente querido foi embora e faleceu, você acha que aquilo surpreendeu Deus? Quando você foi acometido de uma enfermidade, você acha que isso surpreendeu Deus? Não, querido. Tudo está no mais controle absoluto da mão dele, dos planos dele. Vamos para o texto. Apocalipse capítulo 9, versículo do 1 ao 12. Leva o seu coração para o altar. Assim diz o Senhor. A quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu, ou seja, a estrela, feminino, mas se dirigindo à estrela, porque na verdade é ele, é um ser. Mas ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Aleluias. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano às ervas da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre o fronte. Foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses, e que o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Versículo 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a de cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho de suas asas era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E chama atenção, versículo 11. E tinham sobre eles como o seu rei, ou seja, a estrela que caiu lá atrás, Apocalipse 9:1, que recebeu a chave dos céus, que está com Jesus Cristo, a chave do inferno, para abrir os portões do inferno, para abrir o grande abismo. Agora a Bíblia revela o nome dele, o mesmo texto, versículo 11. E tinham sobre eles como o seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Que o Senhor abençoe a sua palavra, no nome de Jesus. Deus tem algo para nós nessa noite.
Glória a Deus. Apocalipse capítulo 9, versículo 1. Diz que a chave do inferno que Jesus tomou do diabo, em Apocalipse 1,18 revela isso. Será devolvida ao diabo nesse tempo. Os portões do inferno, ou seja, os portões do abismo serão abertos. Abismo é lugar de prisão de espíritos malignos. Agora o mundo está do que está e da maneira como está, porque diz a Bíblia que quando Satanás, aliás, antes de se tornar Satanás, ele é Lúcifer no céu, o anjo de luz, ele rege todo o louvor nos céus, ele está à frente. Vamos usar uma expressão, não existe na Bíblia, mas para você entender quem era Lúcifer nos céus, se existisse a quarta pessoa que mandasse no céu, se existisse, porque não existe, seria ele. Primeiro Deus Pai, depois Jesus, depois o Espírito de Deus. Ele seria uma espécie de quarta pessoa nos céus. Não existe isso na Bíblia, mas estou falando para você entender a categoria, a posição, o poder, a responsabilidade, a honra que ele tinha nos céus. E diz a Bíblia que ele desejou ser maior do que Deus, se assentar no lugar de Deus, no trono de Deus, ser adorado como Deus. Diz a Bíblia que ele queria receber aquela adoração que se dava a Deus, que se dá a Deus. Por isso ele te odeia, porque quando você adora a Deus, você está fazendo o que ele fazia. E ele não pode mais fazer isso, porque Deus não recebe mais adoração de Deus. Deus não recebe mais adoração de Lúcifer, mas Deus recebe a tua adoração. Por isso nunca deixe de adorar ao Senhor Jesus Cristo. Muito bem. E quando ele cai, ele é expulso dos céus, e Deus vê o coração de Satanás, e Deus permite que ele age nos céus. Impressionante isso. São mistérios, são perguntas que nós poderíamos falar: Deus, por que o Senhor não cortou ele já no começo dos céus? Evitaria tudo isso. Mas isso para Deus não é nenhuma novidade. Deus permitiu isso, e diz a Bíblia que ele é expulso dos céus. E a Bíblia fala que ele chavecou, ele conversou, ele semeou contenda no coração de 1/3 dos anjos. Ou seja, para você ter noção, se tivesse 100 anjos no céu, 33 seguiu Lúcifer. Esses anjos dos céus, eles vieram para a terra, e hoje se tornaram anjos caídos, se tornaram demônios, se tornaram principados. Existem muitos demônios na terra. Por isso existem pessoas que adoram-se a demônios, existem filmes que adoram-se a demônios, existem seriados na rede de televisão que se adora a demônios. E nós não devemos adorar demônios, nós não podemos adorar demônios, nenhuma espécie de demônios. Existem demônios maiores ou menores, de tudo quanto é tamanho, gosto, língua, aspecto, desejo, existe. E não se envolva nisso. Quando eu me converti, como eu venho desta área, eu tocava tambor pela misericórdia de Deus, frequentava um lugar que tocava-se tambor, e Deus salvou a minha vida. Quando eu vim para o Senhor Jesus, eu comecei a entrar nesta área, porque era a área a qual eu fui chamado, era a área a qual eu frequentava, conhecia as falanges, conhecia Exus, conhecia essas coisas, e Deus falou no meu coração: não mergulhe neste mundo, mergulhe no meu mundo, mergulhe no meu reino, mergulhe na minha palavra, mergulhe nos meus sonhos, mergulhe no meu projeto, porque é isso que eu tenho para você. E aí eu orei a Deus para que Deus tirasse da minha mente, do meu coração, todo o luxo de know-how do outro lado que eu frequentava, né? Para que Deus pudesse, porque a Bíblia diz que não tem como colocar o vinho novo se usar o mesmo odre velho. Ou seja, não tem como vir a mente nova se eu não renovar o coração. Não tem como vir coisas novas de Deus na minha mente se eu usar os mesmos pensamentos, a mesma mente, o mesmo agir. Então eu pedi: Senhor, troca a minha mente por a mente de Cristo. Aí Deus trocou a minha mente. E trocou também o meu coração, para que tenha vontade das coisas dele. Vamos para o texto. Este anjo agora, a Bíblia nesse momento chama ele de estrela do céu. Apocalipse capítulo 9, versículo 1. E o quinto anjo tocou a trombeta. Ou seja, na reunião dos céus, os quatro anjos já tocaram, agora é chamado o quinto anjo. Ele está sem a trombeta, ele recebe a trombeta, ele puxa o ar, e ele ali comprime o ar, e ele toca a trombeta assim, nervosa, vamos dizer uma expressão. Ele toca a trombeta bem agudo, bem forte. E o texto diz: e viu uma estrela caída do céu. Ou seja, está falando de Lúcifer.
E essa estrela foi lhe dada a chave do poço do abismo. Ou seja, quando Jesus, eu preciso falar, é importante isso, porque, pastor, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, porque existe um público rotativo na igreja. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, por mim, por você, por nós, os nossos pecados estavam sobre Jesus, e Ele não vai imediatamente para o céu, Ele está com um lixo nas costas, Ele está com um lixo. Que lixo é esse, pastor? O nosso pecado. Ele pega aquele lixo e Ele vai levar no inferno, porque o inferno é a lixeira de Deus, o pecado é a lixeira do homem. Então o que Deus faz? Quem aceita Jesus, Deus pega o pecado do homem, a lixeira de homem, e Deus joga na lixeira dele, que é o inferno. Então Jesus foi no inferno, se você não sabia, Jesus foi no inferno levar o meu lixo, o teu lixo, levar o meu pecado, o teu pecado, levar o pecado da humanidade que aceita Ele como Senhor e Salvador. Quando Jesus vai no inferno e deixa o nosso lixo lá, deixa o nosso pecado lá, Jesus está voltando, né, saindo do inferno. Como é isso? Como é os meios disso? Como funcionou isso? No céu nós vamos entender, porque lá vai ter um telão, nós vamos sentar lá e vamos, ou em pé, não sei como é que vai ser, ou batendo asa, não sei como é que vai ser, flutuando, não sei como é que vai ser. Nós vamos num telão lá, isso vai ser rebobinado e passado para nós entendermos o preço, porque hoje nós não entendemos ainda o preço a qual Jesus pagou por nós. Temos uma pequena noção. E aí, Jesus vai para o inferno, Jesus está saindo, falou, passa na mesa do chefe do inferno, que é Lúcifer, que agora é Satanás, adversário, não é mais Lúcifer. Lúcifer era anjo de luz, agora é diabo, Satanás, adversário. Pega lá na mesa do chefe dos demônios, pega a chave, porque o inferno tem porta, tem portões do inferno, e aí ele pega a chave e ele sai. E o cara que ficou teve que morder, bater no dente, ficou endemoniado, tomou Rivotril, se embebedou para ver que talvez passasse a dor de cabeça dele, mas não passou, porque Jesus tem acesso à casa dele na hora que ele quer. Mas ele não vai lá para tirar crente, porque crente já fez a escolha dele. O inferno não é para o homem, o inferno é para Satanás e seus demônios. Muito bem. Passa-se esses 2000 anos, Jesus está com a chave do inferno. Mas agora diz o texto em Apocalipse capítulo 9, versículo 1, que esta chave novamente é devolvida a Satanás. 9, versículo 1. E o que ele faz? 9, versículo 2. Ele abre os portões do inferno. Ele agora há uma abertura do abismo. Apocalipse 9, 2. Ela quem? Volta a falar. É ele, Satanás. Mas a Bíblia errou? Não. Ela se dirigindo a estrela. A estrela que caiu, que é Lúcifer. Ela, a estrela, abriu o poço do abismo. E subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Querido, nesta abertura ocorrerá uma grande crise mundial como nunca se houve. Se você acha a crise mundial pelo setor imobiliário dos Estados Unidos que nos afetou aqui, você acha que é uma crise? Você acha que é uma crise que aconteceu, o que arrebentaram com a nossa nação, com aquele pessoal que estava lá em Brasília? E esse não é muito diferente, mas temos que orar por ele, porque ele está lá, e temos que abençoar o que está lá, o presidente, porque se queira ou não queira, é o meu e o teu presidente, é o nosso presidente, até o ano que vem. Você acha que isso foi crise? Você não tem noção do que haverá a crise mundial nesse tempo de Apocalipse 9:2. Apocalipse 9:3. E também da fumaça, olha só o mistério. Essa fumaça tem uma razão. Essa fumaça não é só fogo de carvão. É fogo de carvão. Não, querido. Isso é uma figura de linguagem, uma alegoria. A Bíblia dá a explicação dessa fumaça. Olha o versículo 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E esses gafanhotos, diz a Bíblia, foi-lhes dado poder como os que têm escorpiões na terra. Versículo 3, gafanhotos, aqui são demônios. Já ocorreu isso antes na terra. Êxodo capítulo 10, versículo 12 ao 15, ocorreu lá no Egito. Diz assim, uma das 10 pragas. Também
Êxodo capítulo 10, versículo 12 ao 15. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Veio a chuva de pedra, deixou alguma coisa verde ainda. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite, ou seja, 24 horas. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território, exclusivamente no território do Egito. Eram muito numerosos, antes desses nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Esse texto são gafanhotos literais, são gafanhotos gigantes. Nunca se ouve gafanhotos tal. Gafanhotos gigantes, eram gafanhotos de verdade, nessa praga do Egito, nessa praga que ocorreu lá. Mas desta vez, em Apocalipse, vai ser diferente, não são gafanhotos literais. Apocalipse capítulo 9, versículo 4, diz assim: e foi-lhes dito que não causassem danos à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Olha só o poder que foi dado a esses gafanhotos. Versículo 4. Mas tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Queridos, aqui não são gafanhotos literais, mas usa-se a figura de gafanhoto para você entender o poder da destruição deles. Mas na realidade são demônios. Usa-se a figura de gafanhotos para ter-se noção da destruição. Mas eles não vão destruir a erva verde, mas aos homens que não têm o selo de Deus. Aos homens que não têm o selo de Deus. Do que o senhor está falando aqui, pastor? E esse texto é preocupante, pastor Richard, porque agora, em certa parte, o pastor tem razão. Porque existem 3 correntes dentro do setor evangélico que é o nosso. 90% dos teólogos, dos pastores da igreja entende que a igreja vai ser retirada antes do princípio das dores. A igreja vai ser retirada antes da tribulação. 90%. 9% entende-se, de teólogos, de pastores, de quem lê a Bíblia, de quem estuda a Bíblia, 9% entende-se que a igreja, ela sofrerá até a metade da tribulação, vai sofrer a tribulação até a metade, e depois da metade ela é retirada. Certo, pastor? E o pastor Richard tem esse entendimento, ele crê nisso. Eu acredito que vai ser retirado antes. E 1% de teólogos, de pastores, de estudiosos da Bíblia, entende-se que a igreja, e está falando de mim, de você, passará 100% dessas dores, 100% da tribulação. Misericórdia se for isso. Por que a Bíblia dá ênfase no versículo 4 aos homens que não têm o selo de Deus? Por que a Bíblia dá ênfase sobre isso? Porque, vamos aqui, vem comigo, me dá o seu coração, vamos andar junto, olha para o altar. Esses demônios que sairão, essa espécie de demônios que vão se materializar, não são demônios espirituais não, vão materializar. Esse é o poder daquela fumaça negra que vão sair do abismo, vão se materializar. É uma espécie que nunca existiu, está guardado lá no abismo para ser liberado nos últimos dias, e vai ser liberado na 5ª trombeta. Por que a Bíblia dá ênfase aos homens que não têm o selo? Eu vou ministrar sobre o selo daqui a pouquinho. Poderia a Bíblia falar assim: e foi dado poder a esses gafanhotos, a esses demônios, a fazer mal a todos os homens, amém? Não poderia ser essa linha de raciocínio? Mas a Bíblia dá ênfase para não fazer mal, para fazer mal somente aos homens que não têm o selo de Deus. Então o que você, por dedução, o que você deduz, o que você entende quando você faz uma exegese, quando você prospecta o texto? E a teologia me permite fazer isso sem criar uma heresia. Não estou arranhando a palavra, nem agregando, nem acrescentando, nem tirando, não estou roubando informação. Mas o que você entende sobre isso? Com um pouquinho de sabedoria do Espírito Santo que nós temos.
Se a Bíblia está dando ênfase que esses demônios farão mal a quem não tem o selo de Deus, significa que crente vai estar nesse momento. Alguns crentes estarão. Como vai ser isso? Não sei. Pode ser os crentes que ficaram na tribulação. Pode ser. Porque muitos brincam, muitos acham que Jesus não vai voltar. Muitos continuam bebendo, fumando, cheirando uma carreirinha de cocaína, enrolando um cigarrinho do diabo, um baseado, continuando acessando sites pornográficos, continuando indo em motéis, continua fazendo o que não deve, continua tendo amantes, continua fornicando. Algumas pessoas acham que Jesus não vai voltar, que isso é história da carochinha, é coisa dos nossos pais, isso vai acontecer daqui 100, 200 anos, não sei, querido. Pode acontecer ainda até o final da administração dessa palavra, como pode demorar 20 anos, 30 anos. Eu estava em uma conferência de pastores, eu falei semana passada, preciso falar novamente. Eu nunca tinha ouvido aquilo que aquele pastor falou. Ele falou, existe há cerca de 680 profecias na Bíblia a respeito da volta de Jesus. Isso eu sabia. Mas ele falou assim, só faltam 20 para ser cumpridas. Eu falei, isso eu não sabia. Eu sabia que faltavam algumas. Alguns falaram assim, não, só falta o anjo tocar a trombeta, o resto se cumpriu tudo. Não, querido, o templo não foi reconstruído, tem coisa que ainda não aconteceu, vai acontecer. Mas essas 20 profecias aí que me chamou atenção e a espinha, gelou. Esse pastor ministrando falou assim, essas 20 profecias podem ser cumpridas em um dia. Então, querido, a volta de Jesus, ela pode estar mais eminente do que nós pensamos. Vamos para o texto, acompanhem comigo. Glória a Deus. Vamos lá. Então, somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Que selo é esse, pastor? A Bíblia chama de Espírito Santo. Que não tem o Espírito Santo. Olha como é importantíssimo nós aceitarmos Jesus. Aonde está falando isso, pastor? Eu vou te dar 3 textos que falam claramente sobre isso. Sobre o selo de Deus é o Espírito Santo. Primeiro, eu preciso da ajuda do Lucas agora. 2 Coríntios 1, 22. 2 Coríntios 1, 22 diz assim. Não leve a sua mente para o assunto que Paulo está falando, para o contexto que Paulo está falando. Leva o teu assunto, a tua mente, seu entendimento para selo. Que também nos selou e nos deu o seu penhor do Espírito em nosso coração. Vamos lá, não está bem claro esse texto. Tem um mais claro ainda. É Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós... Olha só, esse texto é lindo. Olha, esse texto resume, simplifica a obra de regeneração do Espírito Santo em nós. Quando ouvimos a palavra e somos ministrados, quando recebemos uma resposta de apelo e aceitamos. Olha o que o texto diz. Em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, ou seja, a palavra de Deus, a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, que nós podemos ouvir e não acreditar, podemos ouvir e não dar crédito, podemos ouvir e levantar o ombrinho, dar beijinho no ombrinho e falar, não, esse negócio não é para mim, negócio de crente não é para mim não, esse negócio de servir ao Senhor não é para mim não, eu gosto da minha cervejinha, eu gosto da minha gandainha, eu gosto da minha inha, eu gosto do meu estilo de vida, esse negócio de crente é meio complicado, mas olha só, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, quando nós somos ministrados, acreditamos no evangelho da salvação, e o evangelho da salvação é, não há vida sem Cristo Jesus. O evangelho da salvação é, nenhum nome foi dado ao homem, que liga o homem a Deus, a não ser a Deus, debaixo dos céus, a ser o nome de Jesus. O único nome dado a mim e a você que irá nos salvar é o nome de Jesus. E olha o que o texto diz, tendo nele também Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando aceitamos Jesus, e nós só aceitamos Jesus, porque o Evangelho, a loucura do Evangelho é ministrada, e aprove a Deus a salvar o homem pela loucura da pregação, diz
Paulo. A loucura da palavra é ministrada no nosso ouvido, desce para o nosso coração, gera fé, respondemos a um apelo, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, que temos que nos posicionar, não ser agente secreto no reino. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem em nós, o Espírito Santo regenera o nosso espírito, começa uma obra de santificação no nosso corpo, começa uma obra, nós vamos deixar, aquele que falava palavrão não fala mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que bebia não bebe mais. Começa uma obra de limpeza, de regeneração no nosso corpo, mas o nosso espírito é reavivado, reativado, reanimado, nosso espírito, e aí nós recebemos um selo, invisível, mas um selo. Que selo é esse? Selo do Espírito Santo. Você foi selado, porque uma carta só é enviada se tiver o selo. Se não tiver o selo, não é enviada, querido. Você é selado pelo Espírito de Deus. Você pode dizer isso: eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 30, ainda respalda o que eu estou falando. Efésios 4, 30, diz assim: olha como nós não devemos pecar. Quando nós falamos aqui, eu não vou falar, estou careca de falar, porque aí eu estou profetizando que eu vou ficar careca, eu não quero isso. Mas quando nós, os pastores, os pregadores, falamos assim: santo, santinha de Deus, não peque. Não é porque é algo pessoal que nós queremos te humilhar. Não, querido. Não, você pode perder o selo. E se a carta perder o selo, ela não chega no destino. E olha, quando nós pecamos, o que acontece com o selo? Diz o texto, ó: e não entristeçais o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, que é o selo de Deus em nós, pode se entristecer conosco. E por que vai se entristecer conosco? Porque nós compramos um carro zero? Não, porque nós pecamos. E quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito de Deus. E depois, querido, para você reconquistar Ele novamente, para Ele ser o seu companheiro novamente, para Ele te pegar no colo novamente e você senti-lo, demora. Olha o texto: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito de Deus tem um propósito. No dia da redenção, nós temos o selo de Deus. E o texto diz que quem tem o selo de Deus não vai ser atacado por esse tipo de demônios. Porque olha o texto, ó, versículo 4 de Apocalipse 9. Olha o que diz o texto: e foi-lhes dito que não causasse dano a ervas da terra, nem as qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Querido, sinceramente, eu creio que a minha fé diz que nós não vamos ficar. Mas se o pastor Rich tem razão, e nós vamos pegar metade da tribulação, tem algo aqui que nos acalenta aqui. Tomara que ele não tenha razão, mas se ele tiver razão, tem algo aqui que nos acalenta. O que nos acalenta? Nós temos o selo de Deus, querido. Então algumas coisas Deus vai nos poupar, porque nós temos o selo de Deus. Você pode aplaudir o Senhor, porque você tem um selo de Deus. Diga: eu tenho o selo de Deus, eu tenho o Espírito de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Esse negócio de selo não vira, pastor. Ah, vira, querido, até Jesus tinha o selo. Olha para o altar, Jesus tinha o selo. Jesus tinha o selo, e o selo é o selo de aprovação. Onde está isso? Bíblia, querido. João capítulo 6, versículo 27. Jesus tinha o selo do Pai. Trabalhai não pela comida que pereça, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Ou seja, Jesus tinha o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. O selo não é o selo do correio que está na nossa testa. O selo é ter o Espírito Santo de Deus. Não entristeça o Espírito Santo, mas
Ele é teu amigo, teu consolador, aquele que te renova, aquele que te fortalece, aquele que te entende. E você deve ser íntimo do Espírito. Sabe por quê? Deixa eu te dar uma dica aqui. Se você tem desejos no seu coração, e você pode tê-los, sonhos que Deus gerou aí dentro, a Bíblia diz assim: quem conheceu o coração de Deus, senão o teu Espírito? Quem conhece as entranhas de Deus, a não ser o seu Espírito? Querido, se você tiver o Espírito Santo, você tem aquele que conhece Deus íntimo. Estou falando um Deus no seu altar, um Deus lá no céu que ninguém toca, poderoso. Não, estou falando de um Deus íntimo, um Deus que te criou, um Deus que te gerou, um Deus poderoso que se preocupa com você. E se você tem o Espírito de Deus, você alcança o coração de Deus, porque nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos pedir da maneira certa. Mas se você tem o Espírito de Deus e você fala: Senhor, eu dobro o meu joelho, eu não sei orar, mas eu tenho desejo, eu tenho necessidades primárias, secundárias, terciárias, contas a pagar, socorro, problema de família. Mas Espírito Santo, me conduz a minha oração segundo o coração de Deus, porque se eu orar segundo o coração de Deus, as minhas orações serão respondidas. Mas se nós orar assim: me dá, danoninho, dá, me dá. Se nós orar assim: me dá, Senhor, me dá carro, me dá. Você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter dinheiro, você pode ter fazenda, você pode ter tudo. Eu tenho feito velório há alguns anos, só 25 anos que eu faço velório. E todo o caixão que eu vou lá, eu olho lá naqueles caixões lá, e não tem fazenda, não tem carro, não tem dinheiro, não tem conta bancária, não tem honra ali nos caixões. Ali nu, o homem vai se acabar toda a arrogância, toda a prepotência, toda a altivez naquele caixão. E aquele caixão me espera, aquele caixão te espera, querido. Você pode ter bens, você pode ser rico nessa terra, você pode pedir para Deus resolver os seus problemas. Mas se você orar para o Espírito Santo, conduzir a tua oração naquilo que Deus quer te dar, sabe por quê? Eu aprendi que oração não respondida é frustração para crente. Oração não respondida é frustração. E para você não ficar frustrado, ora o que o Espírito Santo vai te ajudar a orar, te conduzir a orar, para você receber aquilo que Deus tem para a tua vida. Se Deus não tem para a tua vida, talvez você vai ficar 10, 15, 20 anos e não vai acontecer, e vai te frustrar. Amém? Vamos para o texto. Esses demônios não vão fazer mal para quem tem o Espírito Santo. Versículo 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ouça, igreja, esses seres aqui descritos são seres malignos, que tem uma combinação de gafanhotos, uma combinação de escorpiões e uma combinação de dragão. Observe que tem cabelo de mulher, cabelo grande, cauda de escorpião, aparência de gafanhoto, asa de gafanhoto, é a aparência deles, uma combinação. E esses seres têm uma única função na terra: não é tirar água do rio Nilo, nem a transposição do rio São Francisco no Nordeste, e muito menos cuidar da floresta amazônica. A única função desses seres, a única função deles é causar dor à humanidade. Porque o homem sempre quis ser Deus. O homem que sempre quis ser o dono do seu nariz. O homem não aceita se sujeitar a um Deus invisível. Um Deus que tem um padrão alto, querido. A prateleira de Deus é lá em cima, as coisas de Deus é lá em cima. E às vezes nós temos que colocar escada para pegar as coisas de Deus, e não pode ter salto alto. E para nós subir na prateleira de Deus lá em cima, nós temos que abaixar a bola, abaixar a cabeça, mudar temperamento, mudar a maneira de pensar, morrer para a nossa vontade. Meu Deus, ainda você está aí? Apocalipse capítulo 9, agora chama atenção, olha que interessante.
Apocalipse capítulo 9, versículo 5. E foi-lhes também dado que não matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, que não, quando fere alguém. Ou seja, olha para o altar. A Bíblia diz que um anjo vai se aposentar por 5 meses. Um anjo. Quem assistiu Guerra Mundial Z? Levante a mão. Querida, aquilo vai acontecer, se você não sabe. Está aqui. Olha o versículo 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Olha para o altar. O anjo aqui se aposenta por 5 meses. Que anjo? O anjo da morte. Esse anjo é tão poderoso que ele é o último inimigo a ser vencido. Primeiro Satanás é vencido. Primeiro o falso profeta, o anticristo. Depois Satanás, que é vencido, jogado num lago de fogo e enxofre. E por último o anjo da morte. Ou seja, o anjo da morte vai estar cirandando na terra. Mas esse anjo poderoso da morte, esse anjo vai tirar férias por 5 meses, diz a Bíblia. Mas por 5 meses o homem vai dar tiro na cabeça e não vai morrer. Por 5 meses o homem vai subir na ponta de um edifício de 20 andar, pular, se esborrachar e não vai morrer. Vai se esfaquear e não vai morrer. Vai tomar veneno e não vai morrer. Vai ser atropelado por carro e não vai morrer. A morte vai tirar férias por 5 meses. Ou seja, vai virar zumbi, querido. Bíblia, esquece Hollywood. Hoje eu me emocionei à tarde, estava assistindo aquele filme Impacto Profundo, do asteroide. Quem assistiu na net essa tarde? Só você? Eu chorei quando aquela onda gigante mata aquela repórter loirinha com seu pai na praia. Eu chamei o Lucas, o meu filho, e falei: isso vai acontecer, filho. Isso vai acontecer. Esquece a informação de Hollywood, esquece a informação do jornal, telejornal, esquece. Vai para a Bíblia. A Bíblia é a fonte de todas essas informações. A Bíblia diz que Apocalipse 9:6, o anjo da morte tira férias. Apocalipse 9, 7, 8, 9 e 10 diz assim: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como a coroa parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão, tinham coraças como coraças de ferro. O barulho de suas asas era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda a cauda como escorpiões, e feriram na cauda, na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Revela a aparência desses seres. Queridos, são 8 e 5, eu preciso acelerar. Apocalipse 9, 11 revela o nome agora do anjo, daquele ser que abre o portão do inferno. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. Aqui, querido, revela o nome da estrela caída de Apocalipse 9:1. São mais alguns nomes de Satanás. Ele tem vários nomes, como acusador, adversário, antiga serpente, anjo do abismo, Beuzebu, Belial, grande dragão, diabo, maligno, Deus desse século, mentiroso e pai da mentira, maioral dos demônios, príncipe das potestades do ar, príncipe deste mundo, Satanás, tentador, Lúcifer e mais. São os nomes dele. E aqui revela mais 2 nomes. Revela ainda, como você está falando em 2 línguas agora. Revela no hebraico, você vai falar em hebraico. Revela no grego, você vai falar no grego. Em hebraico, o nome dele é Abaddon. E no grego, o nome dele é Apolion. E olha o texto. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Amém? 6ª trombeta. Capítulo 9 de Apocalipse. Versículo do 13 ao 21. 6ª trombeta. 5º anjo sai de cena. O 6º anjo se apresenta perante Deus sem a trombeta. Outro anjo traz a trombeta para o 6º anjo e ele toca a trombeta. Diz assim, a 6ª trombeta:
O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo: o sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia e o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. 20.000 vezes 10 milhares. 20.000 vezes 10 milhares. 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos, está falando de tanque, versículo 17, de tanque. Cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. A boca do tanque, que saía as bombas. Por meio desses 3 flagelos, 18, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos anjos. Guerra nuclear. Os outros homens, 19, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com a serpente, e tinha a cabeça e com ela casavam dano. E os outros homens, olha, eu chamo atenção para o 20 e o 21. E os outros homens, aqueles que não foram mortos por seus flagelos nesta guerra, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar a demônios e a ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, e nem podem ver, nem ouvir e nem andar, esses demônios, esses deuses, ídolos. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Ouça, igreja. O segundo ai, que são 3 ais. O primeiro ai é a 5ª trombeta. Agora é o segundo ai, a 6ª trombeta. Vai acontecer o Amargedon, ou o Vale do Megido, que é a mesma coisa em Israel, no hebraico. Aqui ocorrerá a 3ª guerra mundial. Vem para o altar. Esquece aquele topetudo, loirinho, o presidente lá dos Estados Unidos, o Trump. Esquece ele, com nada contra os gordinhos, né? Mas esquece aquele gordinho coreano da América do Norte. 3ª guerra mundial não vai acontecer dali. Aquele gordinho da Coreia do Norte, o próprio povo vai matar ele. A 6ª trombeta diz que acontecerá aqui, ocorrerá a 3ª guerra mundial. E ela vai acontecer na planície, uma planície muito gigante que tem Israel. O que é planície? É um retão enorme, uma planície plana. Por isso já vem planície, vem de plano, planície. Uma planície gigantesca. Em 1800 e tralalá, Napoleão esteve nessa planície. E Napoleão falou: todos os exércitos do mundo cabem neste local. E isso vai acontecer lá. Isso vai ocorrer lá, no Vale do Megido. Nesta 6ª trombeta, a parte de Jerusalém será destruída. Apocalipse capítulo 9, versículo 16, diz que todos os exércitos do mundo estarão lá no Vale do Megido. Versículo 17 fala dos tanques de guerra. Versículo 18, a morte volta de férias. Vem para o altar. Lembra que o anjo da morte está de férias na 5ª trombeta? Lembra disso? Férias de 5 meses, lembra disso? Agora você imagina alguém que vive da morte. Esse anjo vive da morte. Ele está com fome, ele está com sede, ele está sagaz, ele está com sangue, como fala, sangue nos olhos. E agora ele é solto depois de 5 meses. Olha que interessante, quando esse anjo volta, ele dança com os homens. O anjo da morte faz a valsa com os homens, ciranda com os homens no Vale do Megido. Olha o que diz o versículo 18: 1/3 parte dos homens que estão presentes ali irão morrer nesta guerra. Agora a quantidade desses homens, fala aqui, ó, o número dos exércitos da cavalaria era, versículo 16, 20.000 vezes 10 milhares. Eu sinceramente nem fui fazer essa conta. Vai ter gente lá. Todos os exércitos do mundo vão mandar soldados para lá. Todos os exércitos do mundo. E quando você, não dá tempo para entrar sobre isso, mas quando você vê que
está pavimentado, uma Gok e Magog da Rússia e da China para vir para o Vale do Megido, já está pavimentado. E pavimentado não é asfaltado, está aplanado, já existe uma rota. E não é a antiga rota chamada Rota da Seda que tinha no Japão e da China. Você já estudou sobre isso, você sabe o que estou falando. Querido, mas eu te chamo a atenção para outra informação. No final da nossa virada do século, 1999 e 2000, ocorreu um fato muito significativo em Israel. Bandos de aves começaram a imigrar para Israel. Tanto que os radares de Israel começaram a detectar aquele volume nos radares muito, muito grande, um intenso volume nos radares, e aí os seus aviões decolaram para confrontar, falaram, é guerra, né? Como foi a Guerra dos 6 Dias, é guerra contra os árabes. Mas não eram, eles se encontraram com bandos de aves de rapina. Ou seja, queridos, eles se dirigiram para um lugar específico em Israel. Aonde, pastor? Vale do Megido, no Armagedon. Ou seja, os abutres já chegaram lá, estão lá desde a virada do século, aguardando a grande carnificina que ocorrerá naquele local. Estou falando de fato, querido. É só você buscar essa informação, porque nós não mentimos e no altar muito menos temos esse perfil. Para você entender como é que vai acontecer essa Terceira Guerra Mundial, rapidamente quero dissertar sobre a primeira e a segunda. A Primeira Guerra Mundial foi na Europa, durou 4 anos, matou 9 milhões de pessoas, 9 milhões de soldados. Existia uma crise na Europa e o gatilho disso foi o assassinato de um arquiduque chamado Francisco Fernando da Áustria. O atentado ocorreu em Sarajevo, na Bósnia. O mapa mundi foi refeito após a Primeira Guerra Mundial. 4 grandes impérios deixaram de existir: Império Otomano, Império Alemão, Império Russo e outro império lá que eu não me recordo agora. Isso ocorreu. Muito bem. A guerra, ela tinha 2 lados, 2 alianças. Segunda Guerra Mundial, ela foi já global. Primeira Guerra Mundial só na Europa. Segunda Guerra Mundial foi global. Ela durou 6 anos, 47 milhões de pessoas morreram. Novamente foi refeito o mapa mundi após a Segunda Guerra Mundial. O gatilho, o início foi resquícios, olha só, resquícios mal resolvidos da Primeira Guerra. Então, 21 anos após o término da Primeira Guerra, a Alemanha, que pagou um alto preço por causa da Primeira Guerra Mundial, invade a Polônia com o louco Hitler. Novamente 2 lados, 2 alianças, o eixo, os aliados, e o que nos interessa hoje é a Terceira Guerra Mundial. Hitler, você sabe a história. A Terceira Guerra Mundial, a 6ª trombeta, ocorrerá entre 2 irmãos. Vai acontecer entre judaísmo e islamismo. Terceira Guerra Mundial não vai acontecer entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Segundo a Bíblia, e a Bíblia ela está certa no começo, a Bíblia está certa no meio, e nós podemos colocar a mão no fogo que a Bíblia está certa no final. E no final é uma briga de 2 povos, mas todo mundo vai estar envolvido. Rapidamente, me coloca Obadias capítulo 1, versículo 18. Obadias 1, 18. Diz assim: a casa de Jacó, está falando de Israel, a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú é árabes, islamismo. Esaú, o Islã. Jacó e José, Israel, judaísmo. Amém? Olha só, e a casa de Esaú, restolho. Aqueles incendiarão, ou seja, Israel, incendiarão a este, ou seja, Esaú, e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Daniel 12:1. Daniel 12:1. Naquele tempo, nesta guerra, na Terceira Guerra Mundial, na 6ª trombeta, se levantará Miguel, o grande príncipe, o anjo Miguel, que é o ministro de guerra de Deus. Eu acho lindo isso. Quando há um confronto físico, os céus, o inferno, quando Satanás se levanta para se confrontar, Deus nem levanta do trono.
o general de guerra dele, fora Jesus Cristo, esse anjo de guerra, que é o ministro de guerra, esse ministro de guerra que vai confrontar Satanás pessoalmente e vai prendê-lo. Olha o poder de Deus, querido. Teu Deus é criador, não é criatura. Satanás é criatura, não é criador. Satanás só é pitbull. Satanás é criatura. Se Deus falar, pega pitbull, ele tem que pegar. Se Deus falar, pitbull, senta, ele tem que sentar. Pitbull, bana rabinho, ele tem que banar. Ele é criatura, ele não é criador. O teu Deus é criador. Você pode aplaudir o teu Deus? Glória a Deus. Daniel 12. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá, é disso que eu quero chamar a atenção, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. O efeito da terceira guerra mundial vai ser devastador para a humanidade, porque todo mundo vai estar envolvido. São dois povos, mas vai ser o mundo inteiro contra Israel. Desde que houve nação até aquele tempo, esquece as guerras que você assistiu, filmes que você já assistiu, isso vai exacerbar. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Olha como é importante aceitar Jesus e ter o nome escrito no livro. Pergunta para o irmão, teu nome está escrito no livro? Pergunte, pode perguntar. Se ele não entende, explica para ele que no céu tem um livro. E não é livro do Pedrão não, querido. É o livro da vida do Cordeiro. E nós precisamos ter o nome escrito lá no livro de Jesus. Não é no livro de Pedrão não. Não. Se só falaram para você que é o livro de Pedrão, te enganaram. Não é de Pedrão não, é de Jesus. Livro da vida do Cordeiro. Nosso nome tem que estar lá, senão Zé Fini. Você pode dar um glória a Deus para me achar aqui? Preciso de mais 10 minutos. Quem pode me dar 10 minutos? Levante a mão. Recebi mais 3 horas para ministrar. Obrigado, Senhor. Meu Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus Cristo? Aplauda Ele. Glória a Deus. Me achei. Haverá um grande caos, porque será nuclear. Isso significa grande destruição como nunca houve. E mesmo assim, Apocalipse, versículo 20 e 21, os homens não vão se arrepender. Meu Deus do céu. Aleluia, Jesus. Terceira Guerra Mundial, novamente 2 lados, 2 alianças, e novamente o mapa mundi será refeito. Agora o terceiro ai, a 7ª trombeta. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 19. Isso nos interessa. Olha o texto, Apocalipse, eu leio rápido porque eu preciso remir o tempo. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do Senhor Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostrarão-se sobre o teu rosto e adorarão a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram contra Deus. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão. E os teus servos, os profetas, e aos santos, falando de nós aqui, e aos que temem ao teu nome, está falando de nós aqui. Tanto os pequenos, está falando de nós, os pequenininhos, como os grandes. E para destruires aqueles que destroem a terra. Olha o versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Querido, essa é a 7ª trombeta. E eu tenho muito pouco a falar sobre ela. Para uns será tempos de glória, para outros tempos de agonia. Seria 3 cultos para ministrar sobre a 7ª trombeta, que não precisa nos preocupar. Isso é da volta de Jesus, depois da volta de Jesus. Não tem que se preocupar com essa volta. Nós temos que estar firmes no Senhor Jesus Cristo hoje.
tempos de agonia. Assim será a volta de Jesus Cristo, pois o julgamento de Deus começará e será revelado tudo que está encoberto. Apocalipse 11, 18. 11, 18. Diz assim, diz assim: na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e é o tempo determinado para serem julgados todo mundo. Vai ser revelado tudo que está encoberto. Então, uma dicasinha: não fala mal da gente, não fala mal de pastor, não fala mal de igreja, não fala mal de ninguém, não fala mal do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, dos seus filhos, do seu vizinho, mesmo aquele cara abençoado que você tem na família, chamado cunhado, não fale mal dele, muito menos daquela mulher abençoada da tua família, chamada sogra, não fale mal dela. Se você fala, peça perdão a Deus, porque nós vamos dar conta de tudo disso. A Bíblia diz assim: se eu como da mão do rei, não fala mal do rei. Querido, se você come de uma empresa, não fale mal daquela empresa, não fale mal do teu patrão, do teu encarregado. Se você congrega nessa igreja e é alimentado dessa igreja, não fale mal dessa igreja. Essa igreja tem defeitos como você tem defeitos, e essa igreja é você. Se você tem defeitos, essa igreja tem defeitos. Se você peca, essa igreja peca, porque você é essa igreja. Igreja não é barracão. Existe o CNPJ pela instituição humana que tem que ter, nome, rio de promessa, por uma organização humana que tem que ter. Mas Deus não nos olha como rio de promessa, Deus nos olha como povo dele. Deus nos olha como povo dele. Qual a conclusão disso? O que importa hoje para nós é: não perca as suas divisas. Um dia eu perguntei para Deus: Deus, por que tem anjos que são graduados? Quando o Senhor criou tudo, por que o Senhor graduou? Não, Deus falou: não. Tem muitos mistérios que nós vamos ser revelados lá nos céus. Mas esses anjos foram graduados porque eles se posicionaram ao lado de Deus. Eles se posicionaram fazendo o certo. Sabe, queridos, não perca as suas divisas como um soldado, que você é um soldado, como um sargento, como um tenente, como um capitão, como um major, como um tenente-coronel. No seu peito, na sua farda, constam medalhas das lutas que lutastes, das vitórias que obtestes, mas agora por causa do pecado você perdeu as divisas do seu braço. Cada distintivo representa um galardão, um mérito, uma autoridade que você recebeu de Deus. E se você usou e usa nos combates da vida, no dia a dia, e ainda que as pessoas ao teu redor não te enxerguem as tuas divisas, ainda que as pessoas ao teu redor, a tua casa, a tua família, a empresa com a qual você trabalha, a rua onde você mora, não enxerguem as medalhas que tem nas tuas vestes, por você fazer o que é certo, quando você perdoa, quando você é humilhado, e você perdoa, você recebe divisas de Deus. Você recebe autoridade de Deus. Você recebe promoção de Deus. E mesmo que você não enxergue as suas divisas, a autoridade que você tem de Deus, mesmo que você não enxergue nas tuas vestes as medalhas que você tem de Deus, o inferno e os céus enxergam essas medalhas. Por isso, se valorize não caindo, se valorize não parando, se valorize não murmurando, se valorize não se desviando. E se porventura você caiu e Deus te trouxe aqui nessa noite, se valorize se levantando nesta noite, ainda dá tempo. Ouça, igreja, você tem autoridade para vencer a provação, porque diz a Bíblia que nós vencemos o mundo, a provação, com uma arma chamada a nossa fé. Você tem autoridade, não é para pastor, é para todos. Nós temos autoridade. Mas pastor, eu estou sofrendo, estou chorando nessa luta, estou chorando nessa provação. Isso significa que você é participante das aflições de Cristo, querido. Essa luta que você tanto tem, essa provação que você tanto luta, você é participante das aflições de Cristo. As suas dores são sintomas daquilo que João viu na tribulação. Sabe o que eu acho mais incrível? O mundo se alegra com a sua dor. O mundo se alegra com a minha dor, a dor da igreja.
O mundo se alegra quando um crente é desempregado. O mundo se alegra quando um crente fica doente. Os nossos parentes que não servem a Jesus Cristo se alegram quando a gente está passando um momento de crise financeira. Fala, mas você não vai na igreja? Você não dá dinheiro para pastor? Você não faz isso? Você não faz aquilo? Você está lá nas terças da tarde da benção, direto lá com ele. Você não está de quarta-feira, você está de sexta, você está de sábado, você vem na oração, você vai para o monte, você vai lá com o pastor Richo para o monte, você vai, você ora de madrugada, você jejua, você dá esse tal de dízimo, você vai no culto de manhã cedo, você vai no culto à noite. Ei! Por que você está passando isso? Crentinho, já ouvi crentinho, palhacinho, pastorzinho, tudo isso já ouvi. Palhaço. Sabe, querido, o mundo se alegra com a nossa dor, a dor da igreja. Mas eu tenho uma palavra dos céus para você que crê. Levante as tuas mãos. Quero ser boca de Deus. Assim diz o Senhor: você não afundará nas águas da tribulação que virão sobre a terra, mas você voará por cima delas. Porque como uma grande multidão e povos que João viu em Apocalipse, eles estavam com palmas nas mãos e cantavam aleluias. O Mestre está entre nós. Hoje, pela fé, também nós podemos louvar aleluias. Pessoal do louvor, sobe para o altar. Ele está entre nós. O Mestre está entre nós. Sabe, igreja? Ouça, igreja. Na introdução da mensagem te preguei através da biologia que a Bíblia tem razão. Para o meu espanto, na segunda-feira, no meu escritório, na minha casa que eu fui trabalhar, responder alguns orçamentos ali, eu fui trabalhar, abri o portal da UOL, está lá no portal da UOL, se você acessar lá, entra de segunda-feira, está lá, manchete no portal da UOL, está lá. Segundo os cientistas, o asteroide que atingiu a Terra no tempo dos dinossauros, deixou a Terra em 2 anos de escuridão. Caiu na península do Yucatán, no México. Alguém viu essa reportagem na UOL? Levante a mão, pelo amor de Deus. Ninguém viu isso. Segunda-feira, semana que passou. E segundo os cientistas, novamente esses asteroides cairão na Terra. Não é se, mas haverá outro. E quando cair, a ciência diz que o fato se repetirá. Mas a Bíblia já está falando isso há 2000 anos atrás, através das cartas de Apocalipse de Jesus Cristo. Sabe, querido, se a Bíblia tem razão no começo, diga comigo, a Bíblia tem razão no começo. Ah, coloca a vida. A Bíblia tem razão no começo. A Bíblia tem razão no meio. Porque a nossa fé tem história. Muito mais, a Bíblia terá razão no final. Vamos colocar de pé. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Consegue adorar o Senhor? Consegue falar alguma coisa para Ele? Você consegue declamar alguma coisa para Ele? Consegue, querido? Hoje na escola não tem mais declamação. Hoje na escola ensina tanta coisa. Hoje na escola fala assim: ó, você é um papel em branco. É o cúmulo isso. Você é um papel em branco e você escolhe se você quer ser João ou você quer ser Maria. Isso é um absurdo isso. Estou fazendo na escola. Mas eu sou de uma época onde tinha o Caminho Suave. Quem lembra da cartilha Caminho Suave? E a gente aprendia a declamar. Lembra o que é declamar? Lembra o que é declamar? A gente tinha que ir lá na frente e declamar. Querido, declamar é você apresentar alguma coisa, alguma leitura, alguma obra, alguma peça na frente da classe. Olha aqui para o altar. Precisamos aprender a declamar para Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a maior preciosidade dada ao homem nesta terra. É a pessoa bendita de Jesus Cristo. E o crente nunca declamou uma poesia, nunca falou: eu te amo, Jesus, eu preciso de ti, Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, tu és o meu Rei. Os meus órgãos te louvo, os meus membros te louvo. Eu não vejo a hora de estar na tua casa, Jesus. Eu não quero trocar o Senhor pelo Corinthians, ai. Não quero trocar o Senhor pelo Palmeiras, ai. Não quero trocar o Senhor pelo São Paulo, ai. Não quero trocar o Senhor pelo Santos, ai.
Não quero trocar o Senhor por um churrasco. Culto, horário de culto, eu vou para a casa do meu Senhor, porque o Senhor é o maior tesouro que eu tenho. E diz a Bíblia, o homem que acha um bom tesouro, ele tem que vender tudo, abrir mão de tudo e guardar o seu tesouro. Diz a Bíblia na parábola. O que você tem feito com o nome acima de todo nome? Ei, olha para o altar. O que você tem feito com o cheque em branco de Deus? Porque o nome de Jesus é um cheque em branco de Deus, e você que preenche com a tua fé. O que você tem feito com esse nome? Rasgado? Desprezado? Ou anelado, cuidado, desejado? Ele você pode adorar. Idolatrar, você pode idolatrar ele. É o único ser que você pode idolatrar. É bom ter carro, é bom. Caminhonete, fazenda, é bom. Dinheiro, joia, bom. Casa, churrasco, honra, posição, é bom. Mas tudo isso vai passar, querido. Mas quando eu vestir o paletó de madeira no velório, eu vou ter uma fisionomia de paz, porque o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas não se compara a ter o precioso nome acima de todo nome. Nós vamos louvar agora, e nesse louvor, se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você vai sair do seu lugar e vir aqui no altar, que depois eu vou orar pela sua vida. Tem um nome no céu, tem um livro no céu, e não é Pedrão que cuida, é Jesus. E você tem que ter aceitado Jesus. Eu tinha 30 anos de igreja. Não interessa. Você pode ter 30 anos de igreja, ser religioso, ter tradição, ser ensinado, tantas coisas. Se não tiver Jesus, vai ficar para trás. E nós só receberemos o selo da aprovação, ou seja, só receberemos o Espírito Santo se tivermos Jesus. Vamos adorar. Cuida desse nome. Eu não sei o que você vai fazer, mas olha aqui, olha aqui, olha aqui, continua. Mas não entra ainda não, olha aqui. Louvor, vou te passar mistério do céu. Louvor. O louvor é um beijo na face de Deus. Quando você louva para valer o teu Criador, você está beijando a face de Deus. Eu vejo meu pai, cada vez que eu beijo ele, ele me beija. Eu não beijo o Senhor. Cada vez que eu vejo domingo de manhã cedo e domingo à noite, e aqui no culto, eu não beijo de manhã cedo e à noite, porque é meu pai, eu o beijo. Eu tenho que honrá-lo enquanto eu tenho ele comigo. Agora o louvor é um beijo na face do teu Deus Criador, que não poupou o filho dele por você, por mim. Valorize isso. Louve diferente nesta noite. Vamos louvar, depois eu oro. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar? Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus.